Porquê? O que a evidência nos tem dito nos últimos tempos, ou nos tem orientado, é que ainda não há uma certeza absoluta de que seja um fator de causa ou de tratamento da disfunção temporomandibular. É importante que seja bem avaliada por um dentista. Portanto, este conjunto de condições clínicas que podem ter múltiplas representações ou múltiplas causas, é importante que sejam bem avaliadas para que não sejam passíveis de estarem associadas apenas a uma causa, até porque não estão muitas das vezes associadas a essa mesma única causa. Eu vou começar logo pela mais óbvia. Obviamente que se tivermos um trauma na região mandibular ou na região da face, tal como às vezes temos um trauma na região do joelho, causa dor ou causa limitação na funcionalidade no joelho, portanto, aqui na região temporomandibular, ou na região da face e na região da articulação temporomandibular, não é diferente. Portanto, é normal que, se surgir algum trauma nessa região, possa surgir dor ou limitação da função ou limitação da mobilidade e da maneira como utilizamos a nossa mandíbula. Além disso, há outro tipo de condições que podem acrescentar fatores que poderão propiciar o início destas disfunções ou perpetuação destas disfunções ou cronicidade destas disfunções, nomeadamente o stress ou situações de índole mais psicológica estão muito associadas às desordens temporomandibulares, portanto, não devem ser descuradas. Além disso, as atividades parafuncionais, e o que é isto parafuncional? Alguma atividade repetida ou repetitiva na região da boca ou da face que não tenha como finalidade a sobrevivência. Portanto, imaginemos, a alimentação é algo que tem como final ou como objetivo final a minha sobrevivência. No entanto, mascar uma chiclete, apesar de ser um movimento que reproduz algo de ponto de vista funcional que seja essencial para a vida, não tem como finalidade a manutenção da vida. Portanto, é esse tipo de atividades ou de repetição de movimentos chamamos de atividade parafuncional. O stress emocional ou stress mecânico, e como o stress mecânico refiro-me a estas atividades parafuncionais, são um exemplo clássico de um stress mecânico na região, podem constituir um fator de acréscimo de carga na região e podem desenvolver alguns tipos de desordens ou disfunções temporomandibulares. A condição oclusal também surge como tendo sido uma das causas identificadas como sendo passíveis de causar estas desordens. E o que é que se refere à condição oclusal? À maneira como os dentes estarão relacionados uns com os outros e a maneira como a mordida é feita em cada uma das morfologias ou da forma facial e da forma dentária de cada uma das pessoas. Este tipo de condições deve ser muito bem avaliada pelo dentista, que é o principal clínico responsável por esta área, e deverá ser, ou não deverá ser menosprezada, mas também não deverá ser sobrevalorizada. É importante que haja algum tipo de normalidade em termos de condição oclusal, mas não é essencial para tratar uma disfunção temporomandibular. No entanto, deve ser avaliada de uma forma bastante ponderada. Porquê? O que a evidência nos tem dito nos últimos tempos, ou nos tem orientado, é que ainda não há uma certeza absoluta de que seja um fator de causa ou de tratamento da disfunção temporomandibular. É importante que seja bem avaliada por um dentista, é importante que seja integrada num conjunto de situações que possam causar estas desordens temporomandibulares. No entanto, não é a única razão para surgir uma disfunção ou uma desordem temporomandibular, mas é um dos fatores que pode contribuir.